tô trazendo mais vídeo aqui no canal, onde hoje eu vou estar trazendo um guia completo sobre a Shenhe, a lanceira caçadora de espíritos do elemento Craio da região de Liyue. Então, vamos começar. A começar pelas habilidades dela, né? Só vou esperar ali, basicamente, recarregar. Pronto, foi. Ao você usar a habilidade, vai basicamente dar um dash pra frente, causando dano em área. E caso você segure a habilidade, né? Eu tô tentando chegar aqui assim embaixo, né? Não afundar. Só pra ver se... Aí, ó. No caso, cria essa área circular, né? Na água que assim não fica tão circular, né? Mas é basicamente uma área circular, causando dano em área nos inimigos. Porém, tem um detalhe importante. Independente de qual dos dois você for usar, vai aumentar o bônus de dano craio de todos os membros da equipe, baseado no ataque básico da Shenhe, certo? Então, vamos continuar. O Ultimate faz basicamente o seguinte: cria essa área onde todos os inimigos que tiverem aqui assim vão acabar sofrendo dano craio. Bem simples de se entender. Então, agora vamos para as passivas, né? A primeira passiva dela faz o seguinte: dentro do campo que a Ultimate gera, todos os personagens, o personagem que tiver, no caso, dentro do campo, vai ter 15% de bônus de dano craio. Bem simples de se entender. A segunda faz o seguinte: basicamente, quando tu só clica no E, vai aumentar o dano da habilidade elemental e do supremo de todos os personagens em 15% por 10 segundos. Caso você segure, aumenta o dano do ataque normal, carregado e imersivo em 15% por 15 segundos. Que é justamente o tempo de recarga, né? O bônus é de 15% caso você mantenha pressionado e o de 15 segundos, né? Independente de qual, caso você mantenha pressionado. Caso você só clique, o bônus é de 15. É de 10 segundos, né? Já tô falando tudo errado aqui, desculpa aí. Então, continuando para a parte de armas. A melhor arma para você colocar nela é a lança de caça real, certo? Essa arma que assim você consegue ir comprando na loja da Paimon, certo? No caso, eu vou mostrar aqui assim, mas ela não tá disponível agora, tá certo? Porque, no caso, no mês de março, ela não tá disponível. Mas no próximo mês, ela já vai estar. Né? Porque no caso é um mês sim e um mês não. No caso dessa vez tá o penhasco obscuro, mas mês que vem já vai estar as armas reais. Caso você não tenha ela, a melhor escolha, assim, você podia optar pela lâmina de vento mensageiro, né, caso você tenha jogado o evento, ou também pela lança de favônios, que é uma arma assim bem melhor do que as outras lanças de recarga, que assim para ela, no caso, recarga ela nem vai precisar tanto. Ela vai usar mais a habilidade, que no caso vai ser com base no ataque. Então, quanto maior o ataque, melhor. Na parte de artefatos, a melhor escolha para você colocar nela é o seguinte: 2 peças de cada um desses possíveis que eu irei falar agora. Pode ser tanto Último Julgamento do Gladiador, certo? 2 peças dele, e 2 peças do Reminiscência Nostálgica, ou 2 peças de Gladiador e Além da Vida, ou 2 peças de Além da Vida e Reminiscência, ou 2 peças de Além da Vida e Eco do Sacrifício, ou 2 peças de Eco do Sacrifício e Reminiscência, assim, vocês entenderam, né? Basicamente para ter o maior ataque possível. E é ataque, ataque e ataque. Só ataque que vocês vão colocar nela. Basicamente é isso. Na parte de habilidades, né, você vai upar o E e depois a ult. Não precisa upar o ataque básico, nem a pau. E então agora vamos para as constelações. A primeira constelação vai ser o seguinte: você pode usar 2 vezes. No caso, quando você usa, que assim, né, basicamente eu acho que deve ser tipo ter uma segunda carga, né? Como por exemplo a Sayu. Não, Sayu não. A Sucrose tem uma segunda carga, eu acho que deve ser mais basicamente isso. A segunda faz o seguinte: prolonga a duração da Ultimate em 6 segundos. Personagens ativos na área da habilidade infligirão 15% de dano craio a mais. Ou seja, basicamente os personagens que tiver dentro vai sofrer mais dano craio, vai ganhar mais bônus de dano craio.
A terceira aumenta o nível do E. A quinta dá ult. A quarta faz basicamente o seguinte: personagens que estejam sobre o efeito do E, né, quando você usa o E, de Shenhe, farão com que, ao desaparecerem, o dano bônus de pena gelada Shenhe, sei lá o nome desse trem aqui, assim, obterá uma carga de friamento gelado. Tá meio confuso isso aqui, né? Mas ok. Quando o Shenhe lança o E, aumenta. Ela consumirá todos os firmamentos gelados de acordo com. Basicamente é o seguinte: vai aumentar o dano. Quando tu usa o E, você vai acumulando ponto. Aí quando tu usa o E de novo, esse ponto de dano vai indo. Basicamente isso. A sexta vai ser o seguinte: quando o personagem desencadeia o efeito de pena da geada, com o ataque normal e ataque carregado, as cargas de pena da geada não serão consumidas. Ou seja, as cargas que no caso a quarta constelação dá, né? No caso é basicamente isso. Né? E ok. E agora na questão de times. Bom, a escolha da Shenhe, o plano inicial era para ela ser uma auto-buffer se combinada com o sobrinho dela. Não, é sério, esse daqui é o sobrinho dela, o Chongyun. Nas falas dá pra você perceber que ela é tia dele. E então, mas no caso, como ela sai melhor como suporte do que como DPS, a melhor escolha é você usar ele como DPS, a Shenhe como suporte. E aí você usa o Shinkyu pra aplicar dano Hydro, né, e congelar os inimigos. E a Sayu basicamente para curar e ainda tem um bônus a Nemo, né? Pra aplicar a Nemo nos inimigos. Bem simples de entender. Ok. Além desses, outros times aqui que eu aconselho muito você colocar a Shenhe é o seguinte. É um time de perma-freeze. No caso, o time de congelamento. A Shenhe, para ser um personagem viável, você precisa ou ter a Ayaka ou ter a Ganyu. Caso você não tenha nenhuma das duas, não vale a pena. Certo? Você pegar a Shenhe. Então vamos lá. No lugar da Mona, que é assim, gente, eu botei aqui assim a Mona e a Sayu só por ilustração, tá? Que eu não tenho, no caso, o Kazuha no lugar da Sayu. E a Kokomi, a Sangonomiya Kokomi, no lugar da Mona. Certo? E um outro time que assim que eu vou falar também é esse time que assim, que é um time que eu mesmo fiz. Chega a dar 60, 70k de dano a Ayaka. Basicamente, graças ao efeito disso aqui, né, vai aplicar uma área maior, né, reduzindo a defesa dos inimigos. Ainda vem você usa o bônus da Shenhe e aí a Ayaka vai só causando dano. Sério, tem vezes que ela dá 75k de dano. Vocês estão ligados quanto é 75k de dano? É um dano muito grande, né, só pra vocês terem ideia. Então, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Então falou, valeu, até o próximo vídeo e fui!